Porque a maioria dos data lakes falham, se tornam praticamente uma zona, tá? Olá pessoal, voltando aqui, começando esse vídeo, eu vou responder uma questão aqui muito importante, tá? E porque muita gente pergunta muito sobre isso e eu vejo muito no mercado dúvidas com relação a isso. Então hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos para você ter um data lake profissional, ou seja, você ter um ambiente correto, seguro, que funciona bem para você armazenar seus dados ali e dar prosseguimento nos seus projetos de dados, tá? Então, eu comecei fazendo uma provocação assim, por que a maioria dos data lakes falham, né? Então é muito comum a gente ver no dia a dia, né, pessoas falando que data lake não funciona, que não é seguro, que se torna uma bagunça, que aquele conceito ali não é implementado da forma certa, que aquilo ali não funciona. Na prática, muitas empresas deixam de utilizar, né? Ou seja, deixam de trabalhar com o conceito de data lake, com a implementação do data lake, porque acham que não é seguro, acham que não funciona e assim por diante. Então, vou explicar aqui os principais motivos pelas quais muitos projetos falham, né? Muitos projetos de dados falham nesse aspecto. Acaba tirando o data lake ali da jogada porque acha que isso não vai funcionar, que não vai funcionar. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender que o data lake é um conceito abstrato, né? Ou seja, você tem um conceito solto ali e a implementação disso pode ser feita de diversas formas. Então isso se torna abstrato. Quando a pessoa pensa data lake, ela pensa, mas o que é? É uma tecnologia? É um software? É um sistema de banco de dados? É um storage? E assim por diante. Então muita gente tem dúvidas sobre isso. Inclusive aqui no canal da Stack tem mais vídeos aqui onde eu falo sobre data lakes, o que são, qual a diferença de um data lake para um data warehouse e assim por diante. Se você tem essas dúvidas, clique aí nos vídeos aqui do canal e acesse esse conteúdo lá para você entender mais. Vamos lá. Então, por que a maioria dos projetos, né, de dados falham? Porque os data lakes falham em entregar o principal propósito deles, né? O principal motivo é que muitas pessoas tratam os data lakes como se fosse uma pasta compartilhada na rede, tá? Uma pasta qualquer compartilhada na rede, um storage compartilhado na rede, e elas começam a trabalhar ali com os dados, não tem nenhum tipo de gestão, não cuida daquilo, não trabalham, não divide, não faz a gestão de metadados, e isso vai por água abaixo. Quando você assusta, você tem um pântano, né? Você tem ao invés de um lago de dados, você tem um pântano ali, né? Então, as pessoas aplicam o conceito de um ambiente rápido, flexível para prototipação ao pé da letra, literalmente, né? Então, ou seja, a pessoa cria um repositório, entrega aquilo de qualquer jeito para os analistas, cientistas de dados ou profissionais que vão trabalhar com os dados ali, até gerentes, etc., e entrega de qualquer jeito, dá todas as permissões, não cuida, não faz a gestão dos dados ali. Então esse é um dos principais motivos para os data lakes pararem de funcionar e sair da jogada no seu projeto de dados dentro da empresa. Inclusive, eu já vi uma vez uma pessoa que deu permissão total de leitura escrita para o grupo todos, né? Então qualquer um podia acessar o data lake, fazer qualquer coisa, apagar, remover, inserir dados e estava tudo certo, né? E aí a pessoa pergunta por que não funciona. Vamos lá, vamos voltar aqui, né? Então, ou seja, o primeiro ponto que eu vejo é o seguinte: muitas pessoas criticam os data lakes, falam que isso não funciona, porque eles atacam a questão, o data lake não é seguro, né? Ou seja, você tem um ambiente compartilhado ali, muitas vezes é um storage compartilhado, né? Que você dá acesso a várias pessoas, e isso não é seguro, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender não pode confundir o conceito de data lake com se tem segurança ou não. Tudo é da forma que você implementa, né? Então, ou seja, você tem que ter recurso de autenticação, ok? Você tem que ter algum recurso sério ali que funciona de autenticação. Se você está usando ali a AWS, por exemplo, você tem as chaves, né? Você tem que ter uma chave, né, criptografada para cada pessoa que vai acessar. Não adianta criar uma chave e distribuir isso para todas as pessoas que vão acessar. Todas as pessoas utilizando a mesma chave. É um erro muito comum, tá? Você tem que ter, por exemplo, configurar as políticas e AIM lá da AWS para você fazer o controle por bucket. Então você tem vários buckets assim no seu data lake. Se você definir uma única política para todos, o que vai acontecer? Você vai perder o controle de segurança por bucket, ou seja, por container. Você não consegue saber qual container tem um determinado recurso de segurança, permissão por container. E aí acaba os containers que tem mais criticidade, eles ficam no mesmo nível de segurança que os containers que não tem nenhum nível de criticidade. Então todo mundo acessa qualquer coisa, né? Então, ou seja, muitas vezes você tem as zonas ali do seu data lake dividido por containers,
né? E aí, se você não dá permissões diferentes, as pessoas que deveriam ter acesso a apenas um nível do container, algum container, elas têm acesso a todos e aí viram confusão também, tá? Então esse é um problema sério. Você pode, se estiver usando Hadoop, né? Você está usando HDFS ali para montar o seu Data Lake, para trabalhar com o seu Data Lake, você pode usar o Apache Ranger, né? O Apache Ranger é um recurso muito interessante para você fazer esse controle de segurança, autenticidade, criptografia, assim por diante, tá? Então, outra coisa que é importante que eu vejo as pessoas não fazendo é ativar a criptografia nos buckets, nos dados que estão ali. Isso é muito sério, né, pessoal? Ou seja, uma pessoa pode roubar os seus dados, tirar os seus dados da organização, mesmo que você tenha permissões, definiu permissões ali nos buckets, no nível ali usando AIM ali, você definiu a segurança, mas a pessoa pode por algum motivo fisicamente acessar o seu Data Lake, no caso da AWS não, mas pode acessar no seu Data Lake e roubar os dados. Né? Ou seja, ou então alguém pode se passar por outra pessoa, conseguir uma chave de autenticação e roubar os dados. Se ela roubar os dados criptografados, ela vai levar os dados criptografados, não vai adiantar de nada. Então é um recurso muito importante ativar sempre a criptografia dos seus dados ali no Data Lake. Outra coisa que ajuda muito, né, é que você uma hora ou outra vai precisar, e se você não está pensando nisso, você no futuro pode ter problemas, é com relação à auditoria. Né? Então, ou seja, não adianta você ter controle de tudo, mas você tem que auditar para você ter provas do que foi feito ali. Então você tem que saber quem acessou, quem alterou os dados, quem apagou, quem inseriu novos dados. Ou seja, ter esse recurso de auditoria vai te ajudar bastante caso aconteça alguma falha, caso aconteça algum problema sério, um roubo de dados, alguma coisa desse sentido, você tem auditoria ali para se resguardar. Também por questões de LGPD, questões legais aí que está surgindo, né? Então, além de monitorar quem lê, quem escreve, quem deleta, a auditoria serve também para você se resguardar e garantir que você está fazendo um bom trabalho ali, beleza? Bom, saindo um pouco da questão de segurança, entrando na parte de governança, pessoal, estou olhando aqui uma colinha aqui que eu anotei todos esses pontos para falar para vocês. Na parte de governança, né, é muito importante que você mantenha a governança dos dados por periodicidade e frequência, ou seja, você tem que ter um controle ali de quanto tempo aqueles dados vão estar disponíveis no bucket, quanto tempo aquele dado vai ser apagado, de quanto em quanto tempo você vai fazer uma revisão disso, tá? Ou seja, você ter política ali por tempo, por frequência ou por tipo de dados. Então, é muito importante você implementar uma limpeza, né, dos dados ali, você implementar uma limpeza dos dados, você levar dados para regiões onde você tem menos custo, regiões mais baratas, dados mais frios, né, que não são acessados de tempos em tempos, para você levar para regiões mais baratas e com isso você também diminui o custo, né, custo de retenção, custo de backup, assim por diante. Então, é importante você ter políticas por buckets, por zonas do seu Data Lake, para você deixar isso muito bem organizado, tá? Outra coisa que quase ninguém fala, pessoal, e que faz uma diferença, assim, brutal, é você ter uma wiki, você ter uma documentação. Né? Então imagine que você tem todas essas políticas, esses controles, todos legais, funciona bem, mas se você não tiver isso documentado em algum lugar, em algum momento você vai ter que documentar isso, né? Ou seja, isso pode ser também um problema. Imagina uma pessoa chega para trabalhar para você e você tem que passar tudo isso, né? Ou então você sai de férias, não tem ninguém para continuar ali com esse trabalho que você está fazendo, né? Ninguém para continuar com essa gestão. Então é muito importante você ter uma documentação de tudo que está sendo feito, né, com as diretrizes, os porquês, né? Então eu dou sempre um exemplo seguinte: imagine que um determinado bucket, determinado container, você quer trabalhar só com um formato de dados. Você padronizou isso internamente. E aí, se você não tem isso documentado em nenhum lugar, né, as pessoas que estão chegando à organização não vão saber disso, ou seja, não cria essa cultura, né? Ou seja, isso também não incentiva as pessoas a documentar. Então é muito importante você ter um wiki para você documentar tudo que a gente falou aqui, segurança, auditoria, governança dos dados. Escreve isso, deixa bem claro para as pessoas que estão trabalhando com você, para a equipe, para a diretoria, para a gestão. Isso vai fazer muita diferença também, tá? Definir essas diretrizes, ou seja, se na documentação você pode deixar isso claro. Por exemplo, formato de arquivo, periodicidade, frequência. Você escrever isso em algum lugar para ficar claro aí para todos que estão lidando aí com você no dia a dia, né? E por fim, eu deixo aqui a recomendação: cuide do seu Data Lake, tá? Cuide do seu Data Lake, mantenha a gestão de tudo isso, a organização dos dados, para que o seu projeto não falhe e o motivo seja o Data Lake. Hoje em dia existem diversos recursos para você ter uma boa gestão dos dados, eles não precisam ficar jogados de qualquer jeito, né? Não precisa disso. Então, cuida do seu Data Lake para você ter, né? Se você estiver trabalhando com zonas ali do seu Data Lake, para você ter as zonas que sejam para mim organizadas.
zona organizada, né? Ficou meio, sei lá, ficou estranho esse negócio, né? Se é zona ou se é organizado, assim por diante. Beleza? Pessoal, olha só, se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui para saber se esse conteúdo é legal e se o comentário de vocês é um norte que a gente tem, né? Para saber se esses conteúdos estão sendo interessantes ou não, né? Se você quer contribuir com o que eu falei, comenta aqui, eu sempre leio todos os comentários, respondo as dúvidas das pessoas, comenta aqui, deixa o seu like aí também, se inscreva no canal, tá? E a gente se vê em breve. Um abraço!